E agora eu quero falar do São Paulo. O pessoal separou 4 jogadores aqui. Eu quero começar de novo com o André. André, Pato, Volpe, Daniel Alves e Igor Gomes. Você, se pudesse proteger um jogador para que não fosse negociado, e antes que quem esteja chegando agora fale, de onde que eles tiraram isso? Como nós falamos logo no começo do programa, hoje foi publicada uma matéria, replicada uma matéria, inclusive, no Mundo Deportivo, com informações também do Daily Mail, falando sobre a Premier League proteger, cada time ter a possibilidade de proteger um jogador do seu time para que não seja negociado, como se, por exemplo, o Tottenham protegesse o Harry Kane e ninguém pudesse tocar no Harry Kane, pelo menos no mercado interno. André, Pato, Volpe, Daniel Alves e Igor Gomes. Luiz, eu acho que fica mais o conceito de de não poder nem ter proposta, né? É isso, Seria mais exatamente. isso, né? Seria mais o conceito assim de você falar, ó, eu escolhi o Kane, não pode ninguém nem conversar com o Kane, não pode ninguém nem oferecer proposta. Porque, claro, que se o cara tem contrato, tá na mão do clube, né? Mas se o cara oferece uma proposta, fica aquela encheção de saco, pô, eu quero ir, vai me ganhar mais, então... Acho que é mais essa coisa, né? Seria ilegal você conversar com esse jogador escolhido, mais até do que negociar ou não. É isso. Vamos lá, André, para ficar aqui em cima dos jogadores do São Paulo. Sempre com o André, né, garoto? Sempre com o André, né? Sempre com o André. Sabe por quê? E eu vou te explicar o porquê. Ele respeita a vez de falar e aí ele fica mais tempo em silêncio. E aí, por consequência, a gente sente saudade da voz do André. E aí Obrigado. A gente chama o nosso carequeixo para dar o primeiro. Sentiu? Pegou essa? Na delicadeza e educação. Obrigado, Luiz. O teu assessor treinou você para falar isso. Dá para você parar de falar aí, pera? A verdade é que eu vou falar a verdade aqui, que eu não tô para mentirinha, não. A verdade é que você tem medo de afrontar o dono da rede Turner no Brasil e no mundo. Isso. Quem tem medo, isso você sabe, né? Vamos lá, André Henning. Pato, Volpe, Daniel Alves e Igor Gomes. Eu acho que essa aí tem uma escolha óbvia, né? Pelo investimento que... Não, eu acho que para muita gente tem. Para muita gente é uma escolha óbvia. Porque foi assumido, inclusive, um compromisso com ele enorme, de 3 anos. É o cara que veio, né? É um grande nome da propaganda do clube, do marketing, de venda de camisa, de tudo. Mas... vou dar uma tumultuada aqui, vou falar um negócio que talvez nem eu concorde. Eu não sei quem que já falou isso na televisão alguma vez, mas enfim. Foi um cara meio sem nível que falou isso. Talvez eu nem concorde, mas eu vou dar uma tumultuada, porque afinal de contas são apenas 11 horas ainda e tem mais 1 hora de programa. Então eu vou dar uma tumultuada no negócio. O São Paulo, especificamente, como viveu todo o drama após Rogério Ceni, de não conseguir encontrar alguém para ter a confiança do torcedor, dos técnicos no gol, eu vou de Volpe. Eu vou dar uma mudada e vou dar uma tumultuada no ambiente aí. Então eu acho que o cara hoje que não dá para você pensar em mexer é o Volpe, o goleiro do São Paulo. Aí o Thiago Volpe, o voto do André Henning. Eu não sei se ele é o mais diferente de todos. Eu entendi o voto do André, porque demorou tanto para encontrar alguém que desse segurança ao torcedor. Talvez tenhamos goleiros melhores do que o Volpe aí na pista, mas você não quer arriscar, quer ficar com o Volpe, deixa o Volpe lá, ele não pode ser negociado. VSR, Pato, Volpe, Igor Gomes e Daniel Alves. Eu acho que pelo aspecto de mais valor para o futuro, acho que o único aí que o São Paulo pode ganhar uma boa grana é o Igor Gomes, mas nesse aspecto técnico aí que o André falou, eu acho que e também ele é jovem, né? Ainda mais considerando a longevidade de um goleiro de alto nível, acho que faria mais sentido proteger o Volpe, sim. Não, eu tô surpreso com esses 2 votos. Eu também, cara. Tendo porque um ídolo assim, concordando comigo, porra. Não é por isso, não. Eu tô surpreso porque, se você for pensar, né, o primeiro que os goleiros não são, hoje no Brasil ainda, posições de que você tem que gastar muito dinheiro para contratar. Apesar do São Paulo ter investido uma bala no Volpe para mantê-lo depois do primeiro ano de empréstimo. Vou discordar um pouquinho, Luizinho. Eu acho que você tem histórias recentes aí no futebol brasileiro e que estão em andamento, mostrando que tem goleiros que são talvez até maior salário do clube, cara.
Ó, Não, mas Cássio, aí Cássio no pelo Corinthians. tempo de casa, identificação, né? Mas também por segurança, por idolatria. Ó, Cássio no Corinthians, o Fábio no Cruzeiro, Mas, por exemplo, o Vitor. Então, mas o Vanderlei, que era o melhor goleiro do Santos, tudo bem que foi uma circunstância especial, né? Mas que aí vem o Everson toma posição e o Vanderlei saiu, vamos dizer assim, barato pro Grêmio. O Grêmio, Sim, ele não precisou verdade. fazer investimento alto para ter um grande goleiro. Vanderlei, O Corinthians, quando trouxe o Cássio, também não precisou fazer um grande investimento para trazer um grande goleiro. Nesse sentido que eu quero dizer, né? Tá, Tudo bem que foi lá atrás, mas você talvez consiga até o próprio Everton, que é um goleiro espetacular, o Palmeiras conseguiu, se eu não estou enganado, no contrato, trazer, só investir uma coisinha antes para poder antecipar a chegada dele. Então, assim, você consegue. O Santos, goleiro do Atlético, que também foi convocado para a seleção, não é um cara de alto investimento. Então, nesse sentido que eu achei surpreendente, porque talvez seja de uma reposição mais fácil. Agora, no São Paulo, não, né? E aí foi no ponto que vocês dois tocaram. No São Paulo foi uma dificuldade tremenda achar um cara que pudesse substituir o Rogério, que já parou tem um tempão. Vamos lá, Alê. Volpe, Gomes, Alves, Pato. A minha dúvida seria o Igor Gomes, que é um jogador que parece ser muito promissor, né? O Volpe não entra. Aliás, uma curiosidade, né? O Tafarel veio para São Paulo para ver o Volpe e levou o Ivan da Ponte Preta, né? Que o Volpe não foi bem no jogo e o Ivan arrebentou, né? Que é um menino que é muito jovem, né? E aí, para ficar como uma opção ali de terceiro goleiro, essa foi a última convocação do Tite antes da parada, né? E o Igor Gomes me chama a atenção. Mas na sexta-feira, eu vou seguir a moda aí de todo mundo e não vou dar crédito para mim mesmo na entrevista do Daniel Alves, para tipo dizer que eu sou jornalista, ok? Mas teve o Daniel Alves falou no Instagram dele. Foi no Instagram dele, tá bom. Que ele veio com uma missão aqui para o São Paulo, de modificar as coisas que ele pode modificar. E que ele tentou fazer isso também, e teve algum mérito, na Juventus e no Paris Saint-Germain. Então, quando você contrata o Daniel Alves, tem alguns outros sentidos essa contratação. Ele falou que tem muita coisa errada, tem muita coisa que ele não vai conseguir mudar, mas tem algumas coisas que ele acha que ele pode modificar. E então, acho que pelo todo, não só pela parte técnica, porque a gente está falando do melhor jogador do Campeonato Paulista, né? E o melhor jogador da última Copa América, mas eu acho que por esse todo de tentar mudar algumas coisas aqui, com a experiência dele do futebol europeu, trazendo aqui para o nosso futebol, eu acho que o Daniel pode ser imprescindível para os objetivos do São Paulo. Se não fosse, o São Paulo não teria feito esse investimento que fez. Agora, dentro desse cenário pós-corona, que a gente não sabe muito, eu particularmente, eu não bloquearia, vamos dizer assim, o Daniel Alves, porque até se ele saísse dentro desse contexto, eu não poderia ser criticado, vamos dizer assim, eu teria um escudo e tentaria gerenciar de alguma outra forma. Entendo o teu ponto. Eu iria com o Igor Gomes, que é alguém que eu acho que tem um valor futuro aí legal para vender. Porque é difícil, é muito difícil, né, cara? Saber como vai ser É uma situação tão inédita, né, Luiz? Exato. Você não sabe nem quem vai ter dinheiro para comprar. Perfeito. Aí você pode pensar em quem vai te dar mais agora, né? Que no teu caso é o Daniel Alves. É muito complicado. E a galera tá. Muita gente falando do Igor Gomes exatamente por conta dessa questão da venda futura, que é sedutora, né? Você imaginar vender o Igor Gomes, sei lá, agora eu vou colocar 15 milhões de euros, talvez seja um valor alto para as propostas que a gente venha receber no futuro por aqui. Então vai ser algo interessante. E até por isso estamos fazendo esse exercício aqui com jogadores do futebol brasileiro, algo que pode acontecer especialmente na Premier League. Como falei, separamos aqui os times que se classificaram, que foram os melhores do Brasil no ano passado para esse, incluindo aí o Corinthians, que conseguiu a classificação para a fase inicial da Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Guarani do Paraguai. Então, agora é a hora do Corinthians, que tem aqui entre os jogadores que separamos, Cássio, Luan, Fagner e Cantilho. 2 que chegaram agora, o Cantilho jogando bem, o Luan com toda aquela expectativa, e 2 caras que são bandeiras desse time do Corinthians, o Cássio e o Fagner. E eu vou começar com o Vitor Sérgio Rodrigues. Quem você deixaria protegido, VSR?
Pera aí que tá fechado. Caramba. Vê se ele dá essa pausa e fala com o microfone fechado. E sexta-feira lá no Globo Repórter. No Globo Repórter não faz isso. Lá ele ia rodar. Lá ele ia rodar. Lá. Exatamente. Jogar pra madrugada, pro altas horas. Cara, acho muito difícil a gente ver. Acho que eu vou votar no Luan, porque o Corinthians pagou, ou tem que pagar, 5 milhões de euros por ele aí, mas não sei se tem tanta necessidade de proteger nenhum desses aí, não, porque acho que o Fagner e o Cássio têm um mercado restrito aí, não sei nem se eles iam querer sair. O Luan já viveu fases melhores, o Cantígio acho que ainda precisa explodir aí, embora tenha mostrado traços de um ótimo jogador. Acho que eu protegeria o Luan pelo investimento feito. Tinha o Gil, ou tem o Gil aí também, que a gente ponderou bastante se colocava ou não colocava dentro dessa lista. Eu vou contigo, Ale. Cássio, Luan, Fagner e Cantígio, porque a gente fica sempre com essa imagem, puta, quem eu não posso perder. Tem dois aspectos, né? A entrega esportiva imediata e a venda futura, que era o que a gente estava falando no São Paulo. Talvez no Corinthians não tenha tanta essa preocupação em relação à venda futura, pelo menos nos nomes que a gente apresentou aqui. Eu estava na dúvida também. É uma questão difícil, porque você tem de um lado dois ídolos. O Cássio, tem muita gente, muito corintiano, que considera o maior ídolo do clube, por exemplo. Eu já ouvi corintiano falando isso, ao lado do Marcelinho, dois dos maiores ídolos da história do Corinthians, cara. E o Fagner também é um ídolo recente e tal, e é um jogador importante e tal. O único que eu desconsideraria seria o Luan mesmo, porque eu acho que o Luan já teve a oportunidade de jogar e não jogou, e só não foi sacado, eu acho que justamente por causa desse investimento. O melhor, tecnicamente, hoje, não o melhor na vida dele, é o Cantígio. O Cantígio é o que entrega mais hoje, né? Então, cara, eu vou pensando no hoje, eu vou proteger o Cantígio. Beleza, então tá protegido o Cantígio, recém-chegado pelo Ale Oliveira. E aí eu vou pro André Henning, que tem as opções. O Cássio tem o Walter, né, também, né, cara? Tem o Walter. E talvez o momento do Cássio nos faça acreditar que beleza, se trocar pelo Walter tá ok. Mas é que o Cássio já agarrou muito também. Cássio, Luan, Fagner e Cantilho. E no caso do Cássio, o André, tem aquilo que o Vitor Sérgio falou lá em relação ao Gabigol, né? Que é um cara que tem um valor agregado historicamente para o Corinthians gigantesco em termos de identificação com a galera. Você perder esse cara pode ser muito danoso também. Eu só acho assim. O Cássio e o Fagner são dois grandes ídolos. O Cássio muito maior, né? Do que o Fagner. Mas o Corinthians especificamente tem uma trolha para resolver nas próximas décadas, que é o estádio. Então o Corinthians é um clube que financeiramente ele tem e terá muitos problemas ainda maiores depois dessa quarentena. Então assim, a situação do Corinthians é muito delicada. E eu vejo de todos aí um custo-benefício para você proteger do Cantilho. Eu acho que ele é o melhor jogador, um dos melhores jogadores do clube hoje. Não deve ser caro para você manter. Então, acho que o Corinthians, inclusive, se perder alguns desses jogadores e deixando de lado, e fazendo uma análise fria, tá? Não tô deixando de lado completamente o sentimento, a história. Análise fria de quem não tem dinheiro. Se você perder jogadores com salários altos, você até pode estar se dando bem. Então, eu ficaria e protegeria o Cantilho. O Cantilho tem 26 anos, né? Vai completar 27 ainda esse ano. E olha, com certeza é o salário mais baixo dos quatro, com certeza. Certeza. E assim, pelo que a gente já viu do que ele pode entregar aqui no Corinthians, eu acho que essa foi uma boa contratação para a temporada. Apesar do time não ter encaixado ainda, quando encaixar,
Eu acho que o Cantilho vai ser, assim, daqueles caras que a gente vai falar, olha, esse é o melhor jogador do time, é dos melhores do time, é quem faz o time andar, porque ele é um mas cara ele já tem essa imagem, cara. Já tem, né? Essa sensação, já. É que o time tá encaixado, né? É que o time não anda, né? Ele faz o time andar, mas o time não anda, né? E olha, teve... Cantilho ou Cantillo? André Henning. Depende da onde você... Os dois L's, em alguns lugares você fala Cantillo, em outros Cantillo. Eu realmente não sei da onde ele... Cantinho nunca ninguém falou. Você me desculpa, mas Cantinho nunca ninguém falou. Vai tomar no... vai meter um Cantinho pra cima de Moá. Pra cima de Moá, Cantinho. Vai te tomar, duro, viu, irmão? Vou te falar, tá ficando difícil, irmão. Ô, Cirão. Tá ficando complicado. Cirão, assim você me arrebenta, Cirão. Tá ficando complicado. Quem contratou, que resolva, pô. Mas não tem como, cara. O cara que contratou já foi dessa pra uma outra, já. Tá em outra atmosfera. Cara, não... Tá difícil. Eu tô tentando, mas tá difícil. O Victor Cantillo, Canticho, como ali qualquer coisa tá valendo, né? Então, vamos seguir aqui. 2 votos pro Cantillo e o voto do Vitor Sérgio foi pro Luan. Então, fechando aqui a questão do Corinthians, a gente entra no Palmeiras. E aí a gente separou 4 jogadores também, como a gente vem fazendo com todos os outros. Dudu, o Everton, Gabriel Veron e o Gomes, o Gustavo Gomes, o zagueiro. São esses 4. Eu vou começar com o Ale Oliveira. Ale, quem você protege? Dudu, o Everton, Veron ou Gomes? Aí eu tenho o Everton, acho que tem o Jailson. Eu não lembro, vocês que são mais atentos, de uma partida em que o Jailson jogou mal, cara. Eu não me lembro, juro por Deus, no Palmeiras. E ó que eu conheço gente no Ceará que dizia que ele não era bom goleiro, viu? E eu até acredito nisso. Mas no Palmeiras eu não me lembro dele ter feito uma partida ruim. E o Gomes também você tem opções ali, né? Você tem o Vitor, né, que chegou da Itália, que hoje é reserva, porque o Luxemburgo arrumou uma briga, mas não arrumou uma guerra com o Felipe Melo, né? Tirou ele do meio campo, mas não vai tirar ele do time, que ele também não é louco. E aí a minha dúvida entre o agora e o futuro, né? O agora e o futuro. O Veron representa o futuro, o Dudu representa o agora. Então, se eu tenho algum objetivo nessa temporada, eu acho que eu tenho que manter o meu principal jogador, que é o Dudu. Se eu quero fazer um dinheiro lá para frente, eu acho que eu tenho que tentar preservar o Veron, que ainda não entregou tudo que a gente espera dele, e é muito natural, porque o menino é muito jovem. Como o Palmeiras tem ali a tia Leiloca, que tem aí Quem? Tia Leiloca. Aliás, a Leiloca... E tem que ver, tem, agora tem que ver como é que vai ser o cenário pós-coronavírus também, né? Por enquanto a Leiloca já garantiu que o pagamento vai ser integral lá. Vamos ver quanto tempo ela segura essa bucha aí. Aliás, a Leiloca tem uma passagem bem bonita com ela, singela com ela, que eu fui fazer a cobertura da conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras lá em São Januário, contra o Vasco da Gama, e a torcida do Vasco saudou a Leiloca, né? A tia Leila. Teve isso. E aí depois eu fui jornalisticamente, reportisticamente, que é a minha função, né? Entrevistá-la e perguntei a ela se a Leila era bacalhau. A Leila é bacalhau. Evidentemente ela negou e disse que estava numa boa forma. Agora, o que acontece é o seguinte: como o Palmeiras não precisa... Jesus. Bacalhau é quem torce pro Vasco, pô. Precisa explicar tudo. Eu sei. Cara, mas eu vou te falar, eu não aguento mais o cabeça de rolão não, viu, meu? Vou te falar uma coisa que tá difícil. Eu vou ler o jornal aqui, na minha hora você me avisa, ô Luizinho. Tem um que lê o jornal, mas no celular, mas deixa pra lá. Pai, eu leio o celular no tablet, qual o problema? Então mesma escola. Eu vou como o Palmeiras não tem tantos problemas financeiros nesse momento, eu vou de Dudu. Você protegeria o Dudu, né? O Ricardo Alcaraz fala o seguinte: goleiro já tem o Jailson.
Dudu fica desanimado fácil e não rende. Gustavo Gomes é excelente, mas tem Vitor Hugo. Agora, Gabriel Veron é a aposta. Então, acho que ele protegeria aqui o Gabriel Veron. André Henning, Dudu, o Everton, Gabriel Veron e Gustavo Gomes. Quem você protegeria? Então, cara, tô na dúvida aqui entre o Dudu e o Veron. Dudu tem 28 anos só, hein, gente? Já completado em janeiro. Então tem muita bola para jogar ainda. Mas não para vender, né? Não, para vender não. Cara, eu iria de Dudu, porque o Palmeiras, diferente do Corinthians, por exemplo, na teoria tem dinheiro, pode manter o grupo, pode... Então, eu acho que as pretensões do Palmeiras, elas são mais imediatas, né? O Palmeiras, ele precisa dar uma resposta ao seu torcedor agora. O torcedor do Palmeiras tá louco para ganhar a Libertadores de novo, tá precisando. Então, o Palmeiras tem uma necessidade mais urgente, eu acho, que por exemplo, com o Corinthians, que foi o último que a gente falou. Então, eu iria de Dudu. É o seguinte, a gente está chegando próximo dos 2.000 likes aqui no YouTube para soltar a segunda dica. Então, a galera que quiser acelerar aí a dica, tem que dar o curtir já no nosso vídeo aqui no YouTube. É o seguinte, Vitor Sérgio, você tem que imaginar, são duas situações, né? Já que a disputa aparentemente está entre Dudu e Gabriel Veron. Primeiro, você tem que imaginar, se você não vender o Gabriel Veron, se ele vai atingir o nível de jogo que o Dudu já tem hoje. Segundo, se você vender o Gabriel Veron, se você vai conseguir contratar com esse dinheiro alguém que jogue no nível que o Dudu joga hoje. Eu acho que são essas perguntas que eu tentarei me responder para escolher entre Dudu e Gabriel Veron. Ou você vai em algum outro dos dois? Não, eu acho que o pensamento são os dois mesmos. Agora, se o Gabriel Veron tivesse começado, tivesse sido lançado e arrebentasse no time de cima, tudo bem que a gente tem aí pouquíssimos jogos, né? A gente não tem 20 jogos, talvez, sei lá, na temporada, ou se tiver, tem um pouquinho mais quando parou de 20 jogos. Eu acho que para mim, seria mais difícil opinar. Com o Gabriel Veron começando bem irregular, e como disse o Alê, nenhuma crítica ao Veron nisso. É natural que um jogador tão jovem que seja lançado num time como o Palmeiras, inclusive com o Palmeiras com um histórico recente de pouquíssimo aproveitamento de jovens, pouquíssimo aproveitamento da base, é natural que o Veron oscilasse. Com ele começando assim, eu acho que fica mais natural a gente proteger o Dudu, porque o Dudu está resolvendo os problemas do Palmeiras, ou pelo menos resolveu desde 2015 para cá, muitas vezes agora. O Dudu está resolvendo bronca do Palmeiras na atualidade. Foi assim em 2015, naquela Copa do Brasil, foi assim em 2016, um dos melhores jogadores do campeonato, foi assim em 2018, o melhor jogador do campeonato. Então, acho que por isso eu votaria no Dudu. Mesmo no ano passado, né, o Luizinho? O Vitor? No ano passado, o Palmeiras uma draga danada, o Dudu ali correndo na subida, tentando fazer as coisas acontecerem, mas não tinha jeito, mas ele pelo menos ali foi o que se destacou. Perfeito, se você considerar ali, acho que sem o Dudu, sem a forma como o Dudu jogou, eu acho que o Palmeiras tem tudo bem, que se ele saísse ia entrar alguém ali, mas ok. Na média eu acho que o Palmeiras sem o Dudu teria dificuldade para ir para a Libertadores. Ale, vou te selecionar para responder a pergunta do Vinícius Bessa. Cantuária. No seguinte: Gabriel Veron tem potencial para ser melhor que o Dudu? Sim ou não? Cara, eu acho que potencial tem. Eu conheci o Veron, eu fiz uma ação. Isso, para uma marca esportiva. Eu conheci ele. Ele é muito. Ele é do interior, né? Ele é muito tímido, cara, muito tímido. E assim, tem jogador, por exemplo, o Vinícius Júnior, as primeiras partidas dele no Flamengo, a primeira ele tropeçou na bola. Mas daqui a pouco ali ele já estava pegando a bola, indo para dentro, fazendo as jogadas e tal. E tem jogador que sente um pouco mais. Eu acho que ele sentiu um pouco essa transição. Então, para mim, o que ali faltou um pouco mais de personalidade, que é uma coisa que a gente vê em alguns jogadores logo de cara, outros nem tanto.
A gente sempre comenta muito aqui a respeito do próprio Gabriel Jesus, né? Que sobe para o profissional, vai para a seleção olímpica, vai para a seleção principal, estreia no City e todos esses jogos ele arrebenta, não sente nada. Eu acho que o Verón sentiu um pouquinho, mas potencial ele tem para ser melhor que o Dudu. Não sei se isso vai acontecer. Em Soteldo, Sanches, Pituca e Veríssimo. Veríssimo, que é o que parece, né? Tem um interesse cada vez mais forte do Atlético Mineiro de São Paulo. Soteldo, Sanches, Pituca, Veríssimo, André Henning. Quem você protege? Tô na dúvida aqui do... Esse me parece mais difícil. Do Soteldo e do Sanches. Porque o Sanches, os dois jogam muito bem. E o Soteldo ou o Sanches, deixa eu ver. Vai no teu tempo aí, irmão. Vai no teu tempo. Eu vou, fica tranquilo. Aí é coisa tranquila aí, que daqui a pouco entra o tubarão de 7 cabeças aí, já viu. Eu acho que o Soteldo é mais diferente. Eu vou no Soteldo. O Sanches, ele é ótimo jogador, mas eu acho que dá para se virar também, sem ele. Dá para se virar sem ele. Você consegue encontrar um jogador que de repente repõe ali. O Soteldo já é mais difícil. O cara que, pelo menos a fase que ele estava vivendo aí, era maravilhosa. Então eu vou de Soteldo. Agora, quem o Santos não pode perder mesmo é Ademir Quintino. Aliás, aniversário dele ontem. Ontem foi aniversário do Ademir? Foi. Um grande beijo para ele, então. Toninho do Diabo. Ontem ou ontem de antes, porque eu já perdi o calendário aqui. Cara, você sabe que eu gosto dos 4 aí, viu? Eu gosto bem dos 4. O Pituca foi um grande jogador quando atuava ali, algumas vezes até de primeiro, né? Mas outras de segundo. Aí chegou o Portuga aí, botou ele de terceiro homem de meio campo, matou o Pituca e arrebentou com o Pituca. Mas jogou muita bola, o Veríssimo Teve jogo que botou ele de lateral esquerdo, inclusive. E aí o Veríssimo também é um zagueiro que me agrada bastante. O Sanches é um jogador de um meio-campista que eu gosto demais, que eu acho que é cada vez mais raro de ter uma qualidade para passar a bola, para assistir, para cadenciar o jogo. Eu gosto muito do Sanches. Inclusive, quando a gente ia fazer os jogos do Santos e o Pete Bitoca e sua turma colocava o Sanches no banco, eu ficava maluco, cara, porque é muito bom ver o Sanches jogar ali de pertinho. Mas levando em consideração que o Soteldo também é muito bom e é um tanto mais jovem, então aí levar esses 2 critérios aí, o técnico e a juventude, eu vou do pequenininho no Umpa-Lumpa, o nosso querido pequeno príncipe, o pequeno polegar, o Soteldo. Jefferson Soteldo recebendo o segundo voto e Vitor Sérgio Rodrigues vai fechar essa disputa. Então, com relação à importância para o time, o voto seria do Soteldo mesmo. Então aí eu tô com os companheiros. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: se o Santos quer mesmo manter o Veríssimo, ele tinha que proteger o Veríssimo, porque o Veríssimo tem proposta agora, né? Então você tem que pensar assim, 5 milhões de euros. A informação que eu li ontem era que o Galo pretende bater em 5 milhões de euros pelo Veríssimo. Se o Santos precisa da grana e aceita como sendo uma boa grana, ok. Se o Santos entende que é muito ruim para o que o time pretende perder o Veríssimo, o bloqueio tinha que ser o Veríssimo, porque o Veríssimo tem proposta agora. O Soteldo tinha proposta, fez um acordo ali, acho que ficou, né? Então, desse aspecto, eu acho que o correto seria proteger o Veríssimo caso o Santos queira de verdade ficar com o Veríssimo, porque a proposta para o Veríssimo existe.